Bom, a gente está gravando agora, então eu vou começar aqui a nossa apresentação para a gente poder seguir. Eu vou fazer uma apresentação bem rapidinha, de 10 minutos, depois eu vou passar para a Cristina apresentar também. E aí eu imagino que a gente vai ter bastante dúvidas, então eu acho legal, né, Cris, da gente deixar um tempinho no Sim. final para o pessoal conseguir fazer as perguntas que tem, que eu tenho certeza que quem está aqui tem algumas burning questions bem específicas sobre o Portugal 2030, tá? Então, eu vou dividir minha tela para a gente poder começar. E aí, é bem rápida a minha apresentação, mas basicamente eu vou falar um pouco sobre estratégias de expansão internacional para a Europa, um pouquinho sobre mim. Eu sou a Raquel, sou formada em Relações Internacionais, pós-graduada em Gestão de Negócios e Projetos e com um MBA. Eu fiz MBA no INSPER entre duas gestações, foi desafiador e muito inspirador esse momento. Eu trabalho com internacionalização há mais de 10 anos, trabalhei para o governo brasileiro e para o governo britânico, e fundei a Externa há 3 anos para poder ajudar as empresas brasileiras. Hoje a gente não trabalha só com o Brasil, a gente tem clientes globais, em qualquer sentido do movimento de internacionalização, pode envolver Brasil ou não. Então, aqui estão alguns dos nossos clientes. Hoje a gente é Delivery Partner de um projeto da Apex, de internacionalização de empresas israelenses para o Brasil. Então, os corredores são os mais diversos possíveis. A gente já internacionalizou a empresa para o Canadá, já fizemos alguns processos para os Estados Unidos, UK está no meu coração, sempre que tem um projeto é maior o prazer poder trabalhar. México e agora Portugal, junto com a Cristina, a gente está vendo bastante sinergia entre os nossos trabalhos, está bem legal. Eu vou pedir para vocês, sempre que vocês tiverem, para escrever as perguntas no chat. Dessa vez, a gente, acho que por uma questão de tempo, né, a gente vai se manter aqui nos nossos 60 minutos, mas para a gente poder atender vocês da forma mais eficiente, tá? Então, aqui o primeiro ponto é internacionalização, não é exportação, tá? Isso é super importante de salientar. Exportação é quando uma empresa resolve exportar o seu produto para um mercado internacional, seja ele qual for, mas via de regra ela não está abrindo uma operação fora do Brasil, ela não está faturando no exterior, ela não está empregando pessoas no exterior. Então, tem aqui uma diferença bem grande entre exportação e internacionalização. Dito isso, a exportação é conhecidamente um dos primeiros passos num processo de internacionalização, mas ele não é obrigatório. A gente tem processo de internacionalização sem antes terem feito exportação. E isso está muito ligado à motivação, à estratégia da empresa na jornada internacional dela. Então, a primeira pergunta que a gente faz, aqui fica a pergunta para vocês que estão com a gente hoje: por que vocês querem abrir uma empresa em Portugal? Tá? Acho que essa é a pergunta de ouro aqui para a gente, então eu queria que vocês pegassem esses próximos 10 segundinhos para poder escrever no papel ou para poder colocar ali as razões de vocês, entre uma, duas, três, no máximo 5, senão já fica difícil desenhar a estratégia, mas a ideia é que vocês possam sim fazer um exercício do porquê vocês querem abrir empresa fora do Brasil, né? E aqui no caso, Portugal. E aí, um dos principais motivadores que a gente vê é, obviamente, eu quero ter mais clientes, aumentar minha receita, né? Acho que todo mundo que é empresário tem essa motivação vinculada, né, de poder ter mais clientes no exterior. E aí, Portugal faz certo sentido dependendo das estratégias que a gente monte, né? É um país pequeno, tem 8 milhões de habitantes, não é um PIB tão grande considerado com outros países da Europa, então vale a pena trabalhar Portugal como plataforma para outros países da Europa, né? Ontem fiz um post brincando um pouco com isso, né? Que é um dos países que se declara a porta de entrada para o mercado europeu, e para os brasileiros é um mercado muito natural, porque se fala português e, enfim, muito das nossas origens, do nosso estilo de vida e das burocracias, né, foram importadas de Portugal. Mas é importante salientar que para uma estratégia de internacionalização que envolva esse passo, esse investimento de abertura de operação no exterior,
é importante considerar Portugal como uma plataforma mesmo, mas trabalhando uma estratégia multimercados na Europa continental mesmo, tá? Então, uma estratégia que contemple mais países para além de Portugal, para que vocês possam atingir esse objetivo de aumento de receita e aumento de clientes. Esse é um dos indicadores que a gente usa para essa definição, né? O PIB per capita, que traz o potencial, é uma das formas da gente medir o tamanho das economias do mundo. Então, principalmente quando a gente trabalha com bens de consumo, e Portugal é um dos mercados que para a gente é bem interessante entrar com bens de consumo, seja alimentos, seja vestuário, calçados, acessórios, ou o que quer que seja vinculado com esse mercado. Então, é muito importante o PIB per capita para a gente poder mapear qual o poder de compra desses países, né, o poder de compra da população e entender se elas teriam capacidade de compra dos nossos produtos também, se faz sentido para elas dentro do consumo local. Para aumentar a receita em moedas mais fortes, então aqui é bem interessante, né? Obviamente o real está bem desvalorizado, então a oportunidade de um processo de internacionalização que envolva a abertura de uma empresa lá fora, que envolva a existência de uma conta bancária no exterior, faz com que vocês tenham a possibilidade de ter receita em dólar, em euro, né? Aqui em libras, eu coloquei até em dólar canadense. Mas a verdade é que o euro é uma moeda muito forte, a gente consegue explorar isso a favor das estratégias de internacionalização que a gente constrói. Uma das empresas que faz isso com bastante maestria, né, as famosas Havaianas, ela basicamente utiliza uma estratégia de precificação quase de Ctrl-C, Ctrl-V entre os países. Então, uma Havaianas que custa R$ 30 no Brasil custa aproximadamente 30 euros ou 30 libras. Ela consegue fazer esse tipo de exportação em termos de estratégia de precificação, ganhando na margem, né, da marca dela, né? Então, imagina que o custo da Havaiana, sei lá, seja R$ 10, nem isso, ela vende a 30. O mesmo custo de R$ 10 da Havaianas aqui no Brasil, uma Havaianas a R$ 30 na Europa a 6, ela, na verdade, está pagando R$ 300 a um custo a 10, né? Então, está aqui uma vantagem, porque vocês podem brincar com o câmbio, né, a favor dos negócios de vocês, se o setor, né, e a empresa de vocês permitir. Outra estratégia é a redução do risco do Brasil. A gente sabe muito bem, né, que o nosso país tem as suas vulnerabilidades, isso é natural, nenhum país é perfeito, mas a verdade é que existem economias mais estáveis e economias mais instáveis. Então, a possibilidade de vocês investirem no mercado europeu significa trazer um outro equilíbrio para a operação e resiliência. Aqui, principalmente, né, na época da pandemia, a gente viu isso muito forte, onde a gente viu empresas declarando abertamente que só não fecharam no Brasil porque conseguiram sustentar as suas operações porque tinham operações no exterior. Então, a operação internacional bancou a operação do Brasil para que ela não fechasse frente à pandemia. Então, aqui, de novo, um aspecto de resiliência, né, de estratégia de diversificação de risco muito interessante de contemplar com essa futura operação europeia de vocês. Para melhorar a reputação, então, obviamente, né, a gente vê isso também em várias partes do mundo. O Brasil, a gente sabe que para determinados segmentos ele não tem uma reputação tão forte quanto tecnologia, por exemplo. Agora a gente está melhorando, né, nos nossos rankings, a reputação internacional. Finalmente a América Latina está entrando no radar, muito puxado pelo movimento dos unicórnios. Mas, basicamente, sim, ter uma operação no exterior em mercados mais maduros pode trazer reputação de volta para o Brasil também. E aí, no caso de Portugal, isso não seria diferente, né? Na verdade, a gente pode sim utilizar Portugal dentro dessa estratégia europeia a ser montada via Portugal 2030. Acessar outros investidores, e aí, enfim, a XP deixou isso muito claro quando abre o capital na própria Nasdaq, então vale bastante a pena explorar. Inovação também, a gente tem vários países do mundo que oferecem incentivos de inovação gigantescos. Portugal também tem alguns programas de inovação bem interessantes de explorar, basicamente no sentido de poder subsidiar operações de P&D e retenção de capital intelectual no país. O Canadá tem uma estratégia super interessante com essa diversificação dos digital clusters, né, dos super clusters que eles criaram ao redor do país, cada um numa vertical de tecnologia, também bastante interessante de explorar. Para reter talento,
né? E aí vários países, eles criaram Digital Nomad Visas, por exemplo, permitiram com que vários profissionais pudessem se mudar para o exterior e trabalhar para empresas de outros locais, né? Então, a gente está vendo muito, né, agora essa mobilidade com a pandemia, essa questão de work from anywhere. Então, é algo que também é possível explorar a partir de Portugal. Um elemento bem importante, por exemplo, a Vtex utilizou essa motivação de retenção de talento para abrir uma unidade em Portugal, porque ela viu muitos desenvolvedores saindo do país, se mudando para Portugal de qualquer jeito, para trabalhar de qualquer jeito, desde que não fosse no Brasil. Aí eles falaram, não, chega, não vamos mais parar de perder talento, vamos abrir uma operação lá em Portugal, e eles continuam trabalhando para a Vtex a partir de Portugal. Então, essa estratégia de retenção de talentos também é bem interessante de verificar. E aí, algumas modelos populares, né, que são possíveis em Portugal, escritórios comerciais, back-offices, na verdade, é o que a gente considera que sejam os elementos mais interessantes, então, seja um centro de distribuição, seja uma planta produtiva, seja um back-office mesmo, né, uma unidade de desenvolvimento, enfim, o que quer que vocês acham que faça sentido para Portugal, é bem interessante por causa dos custos operacionais que o país oferece. Muitas vezes o escritório comercial de vocês, na verdade, front office, pode não estar em Portugal, porque o seu cliente pode estar na França, pode estar na Alemanha, pode estar no Reino Unido, pode estar nos Estados Unidos, mas você viabiliza Oriente Médio, você até Norte da África, né? Portugal super forte na relação das CPLP, por exemplo, né? Dos países de língua portuguesa. Então, faz sentido explorar essas sinergias. Às vezes o seu cliente vai estar em outro lugar, mas você vai entregar a partir de Portugal. E aqui, enfim, um pouquinho sobre como a gente começa. É super importante olhar para dentro da empresa, para conhecer as motivações, para daí poder desenhar uma estratégia que faça mais sentido para vocês. Então, essa é a nossa metodologia, basicamente. A gente começa com o diagnóstico internacional, mapeia todos os indicadores dentro da empresa, que são os elementos interessantes no processo de expansão internacional, para daí propor uma estratégia que faça sentido para ela. E aqui um pouquinho sobre o que tem que fazer no mínimo, né, pessoal? Eu sei que alguns de vocês já estão lá, outros estão indo da primeira vez, mas começa pela comunicação, começa pelo website, prepara um kit de vendas legal, traduz os seus produtos e serviços, às vezes precisa localizar alguma coisa, precisa de certificação internacional para exportar, então corre atrás de fazer a lição de casa antes de ir para fora. E aí, quem quiser, essa é uma tendência global que está muito forte agora, né? Mas trabalhar essa questão de ESG e sustentabilidade nas operações de vocês é sempre importante e é um valor agregado adicional, inclusive que às vezes vira barreira de entrada em determinados mercados. Se você não tem uma política estruturada, você não consegue entrar, né? Então, é bem importante avaliar isso. Aqui outras tendências globais importantes, como a LGPD, né, internacional, então prestar bastante atenção disso, principalmente quem trabalha com e-commerce, que lida com dados das pessoas fora, né, tudo que tem a ver com privacidade de dados é super importante. E aqui, enfim, os 7 pecados capitais, por favor, não cometam esses erros no processo de internacionalização, cometam outros erros, né? Mas é super importante definir uma localização relevante para vocês, então definir a localização. Hoje a gente vai falar bastante de Portugal, então vamos entender quando Portugal faz sentido para vocês e como explorar o país como plataforma de internacionalização. Trabalhar os mercados, aqui né, a gente fala mercado da saudade, então quando a gente atua no exterior, mirar no mercado de brasileiros que moram no exterior, a gente acha essa uma estratégia muito frágil. Principalmente porque as comunidades brasileiras no exterior são muito pequenas, né? Então, você sustentar um plano de internacionalização, onde às vezes você vai investir $200 mil, $500 mil, 1 milhão, 5 milhões de dólares em uma população de 30 mil brasileiros, por exemplo, que mora em Paris, não faz muito sentido, né? Então, é muito importante que o processo de internacionalização ele se sustente por si só e que vocês mirem no mercado real de vocês, né, para além da população brasileira lá fora. Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, deu certo para mim no Brasil, vou usar a mesma estratégia lá fora. Não, precisa de adaptação sim, precisa de localização sim, os mercados são diferentes. Trabalhar a burocracia de forma aleatória.
Então, avançar nos passos antes que seja o passo certo para ser dado, aí você precisa refazer o passo, ou você precisa cancelar, ou vai pagar de novo o advogado e contador para fazer um trabalho que foi feito errado de forma completamente aleatória, né, sem realmente ter cuidado com essa situação. Funcionário local não funcionário competente, então evitar de contratar um conhecido, um primo, um tio, um cunhado só porque ele está lá fora, mas às vezes alguém que não tem as competências necessárias para entregar a sua ambição dentro daquilo que você estabeleceu como estratégia. Isso é bem importante também, muito comum no exterior, a gente vê ainda sócios que buscam essas relações pessoais para materializar uma estratégia profissional, né? E no final se frustrarem com essa jornada. Produto certo no mercado errado e vice-versa, então ter certeza de que o market fit cabe, né, dentro daquilo que vocês estão se propondo, e não fazer o planejamento financeiro adequado para um processo de expansão internacional, e hoje a gente vai ouvir a Cristina falar bastante disso, mas basicamente o que a gente está falando aqui internacionalização não é um processo de expansão de 6 meses, é um processo de no mínimo 3 anos. Então, se preparem financeiramente para 3 anos de operação no exterior, com ou sem todas as benesses que vocês podem conseguir, né? Então, é uma startup, né, no exterior, às vezes vocês podem ter uma operação bem consolidada aqui no Brasil, vocês precisam estar preparados para os desafios que vocês vão enfrentar lá fora, né? Para que todo investimento vale a pena, para que vocês consigam corrigir a rota se for necessário, né? Para que vocês possam adaptar tudo aquilo que é importante para que vocês tenham sucesso no longo prazo, no exterior. Última mensagem aqui, você não precisa ser grande para ser global, né? A própria Externa, uma empresa bem pequenininha e já é internacional, a gente já tem operação no exterior. Então, é muito mais você conseguir começar toda a sua estrutura de trabalho para fora do Brasil desde o primeiro dia, né? Desde o primeiro dia já tem site nas 2 línguas, já pode começar um trabalho de prospecção da forma bem natural, né? Que de pouquinho vocês vão tendo os lucros, né? Desse processo. Então, trabalhar com o internacional é natural, as fronteiras elas estão na sua cabeça mesmo, tá? E a gente está aqui para ajudar a superar isso. E essas são as nossas empresas. A Externa, que é consultoria, onde a gente faz projetos customizados de internacionalização, a Global Mindset Academy, onde a gente basicamente capacita as pessoas para o processo de expansão internacional e trabalha em todas as dimensões desse processo, tanto para a pessoa física quanto para empresas. E o Country Manager Hub, onde a gente aloca country managers em várias partes do mundo para poder executar os planos de expansão internacional das empresas. Falei super rápido, mas Cristina, eu queria deixar o tempo com você, porque hoje eu sou só um acessório aqui, queria deixar você falar um montão. Você fez um verdadeiro pitch. Para a gente poder começar o trabalho. Eu estou vendo aqui dúvidas. Eu vou tirar as dúvidas aqui, vou responder para as pessoas no chat, vou deixar a Cristina assumir o floor, tá bom? Um beijo, obrigada. Tá, com certeza. Obrigada, tá? Pessoal, eu não estou conseguindo, e para não atrasar mais, eu não estou conseguindo puxar uma apresentação, então eu vou bater um papo com vocês, mas qualquer um que queira depois algum material sobre essa nossa conversa, eu envio, tá? Raquel, se não tiver problemas. Cristina, eu posso te fazer co-host aqui para você conseguir. Eu não estou conseguindo nem. Eu tentei acessar aqui, eu saio totalmente. Eu uso Apple, então não sei se eu estou tendo algum conflito aqui e eu não estou conseguindo sair. Se eu saio, a sua tela some. Então, para não atrasar, que nós temos meia horinha. Só uma sugestão: você podia mandar por e-mail para a Raquel e aí, eventualmente, ela ajuda a projetar. Vou tentar, mas eu estou com medo, confesso, porque eu demorei a entrar. Eu vou falar aqui para vocês e vou mandar ela para vocês verem depois. Acho que fica, assim que eu encerrar, eu envio para a Raquel, que eu estou com medo de sair daqui, que eu demorei 10 minutos para entrar. Mas olha, pessoal, basicamente eu vou falar com vocês sobre o apoio de Portugal e sobre o porquê que Portugal tem feito esses apoios e como ele tem realizado. Sobre internacionalização, a Raquel fez aí uma apresentação
rápida, mas extremamente abrangente. Ela citou todos os pontos aí de relevância. Eu não teria mais nada a falar sobre a internacionalização, que é um processo que nós estamos falando in loco e não de exportação. A única coisa que eu acrescentaria é que quando você faz esse tipo de internacionalização com uma presença física, você também vai se beneficiar de acordos e benefícios fiscais que você fazendo exportação você não tem essa vantagem, entre outras, né? Tem facilidades que, por você estar lá dentro, inserido no bloco, por exemplo, você não teria simplesmente exportando. Mas vamos a Portugal. Eu não sei o quanto de vocês acompanham o mercado português, mas o mercado português, eu também vou tentar resumir e falar aqui de forma abrangente, mas mais objetiva, para sobrar tempo para a gente responder aí um pouco vocês. Então, Portugal ele saiu de uma crise violenta em 2008, 2012, enfim. Em 2014, ele assinou um acordo com 5 fundos europeus, chamado Portugal 2020. Esse fundo concedeu 25 bilhões de euros a Portugal para que ele desenvolvesse uma estratégia alinhada com a estratégia do bloco europeu, em várias vertentes, em vários sentidos. E ele fez esse dever de casa muito bem. Hoje, Portugal é reconhecido como um país, um dos melhores países para se morar e empreender. Qualidade de vida, ele oferece uma qualidade de vida fantástica. Há 4 anos consecutivos é o país mais seguro, terceiro lugar mais seguro do mundo, sendo que os outros 2 são ilhas, então isso é bem relevante, né? E isso, ele tem essa redução de violência devido à redução da desigualdade social. Então, ele oferece saúde pública, que é referência na Europa, educação, que está top 10 na educação internacional, e outras condições, né, para um residente no seu país, isso independente da classe. E como a Raquel colocou, ele é um país, ainda hoje, de baixo custo para você fazer suas operações ou moradia, mas de faturamento em euro. Então, é excelente a oportunidade de você morar no lugar que você vai ter um custo operacional de uma empresa hoje em Portugal, tá? Como se fosse uma empresa em São Paulo ou Rio, ou mais barato. Ok? Só que o faturamento vai ser em euro, uma moeda que, além de estar mais forte, ela é mais estável do que a nossa moeda no Brasil. No lado de empreendedorismo que interessa a vocês, Portugal, ele teve uma estratégia simples e bem funcional, que é levar empresas que tenham produtos ou serviços para interesse global. Se o seu produto ou serviço vai para além de Portugal, o governo português não se interessa em investir em empresa nenhuma que tenha só o mercado português como alvo, porque o mercado português são 10 milhões de habitantes, é muito pequeno. O ajuda, o incentivo de Portugal é exatamente para a empresa que quer ser global. Portugal vai atuar como um hub, e a partir de Portugal você vai fazer suas exportações. Esse é o grande interesse do governo português em incentivar. E como é que ele tem concedido esses incentivos? Portugal ele vai conceder um incentivo para essa empresa, então. Só voltar um pouquinho, que agora me perdi. Mas quando eu falo da expansão, não necessariamente só pelo bloco europeu, tá? Para Portugal é indiferente se você vai fazer uma rota de expansão do seu escalonamento, tem que ser um projeto de 2 anos, é indiferente se você vai fazer Portugal, Emirados Árabes, ou Ásia, ou o próprio Brasil, tá? Não importa, importa que você vá para além de Portugal. E aí entra naquilo que a Raquel colocou muito bem, que vai depender da estratégia e cada produto e cada empresa, né? Voltando também um pouquinho antes. Eu faço um trabalho de internacionalização, nem me apresentei, olha, faço trabalho de internacionalização, que é um complemento com o trabalho que a Stern faz, que a Stern faz todo esse trabalho de estruturar a empresa em diversos mercados, para que ela realmente tenha uma entrada aí com sucesso, né? O nosso trabalho com internacionalização de empresas, o nosso grande expertise é em captar recursos do governo para você fazer essa sua trajetória. E, além dos recursos, você vem com uma chancela de um governo europeu e outras vantagens mais da que nós falamos de uma operação em loco. Mas o nosso trabalho se limita nesse momento. A Raquel entra num momento muito mais
além disso, né? Porque também não basta só você receber alguns milhões de euros do governo, você tem que saber aplicá-lo e usá-lo muito bem. Eu sou advogada, vou me apresentar no meio, me perdoa. Eu sou advogada e eu sou luso-brasileira, eu cresci, minha família é toda fora do Brasil. Eu cresci entre Brasil e Portugal, conheço bem a Europa, não toda, mas muitos países eu posso falar que eu conheço bem. UK, França, Suíça e Portugal são países que eu realmente conheço. E no Brasil, como advogada, eu atuo com startups, aceleradoras, investidores, e por isso que eu entrei nessa atuação de internacionalização de empresas brasileiras, por conhecer esse mercado brasileiro, através desses recursos de Portugal, tá? Então, voltando aos apoios de Portugal, se você tem um produto que é de interesse global ou serviço, ele vai lhe ajudar na parte produtiva. É feito um planejamento da sua empresa por 2 anos, já colocando a rota de escalonamento dela nesses 2 anos, a expansão de pelo menos mais 2 países para além de Portugal. E tudo que você precisa para produzir o seu produto ou serviço vai entrar nessa elegibilidade. Se você é uma indústria, até a construção do seu galpão, da sua empresa, ao maquinário dela. Se você é uma empresa de tecnologia, softwares, licenças, tudo que você precisa para produzir o seu serviço ou produto, ele vai lhe apoiar. Nesse sentido, se o seu projeto, vou usar um número para exemplificar, mas é indiferente o valor, tá? O valor pode ser de 10 milhões, 20 milhões, como nós já temos projetos aprovados desse valor, como pode ser de 100 mil euros. O que vai ter valor é se a empresa realmente e o projeto comporta aquele valor. Então, se o seu projeto de produção em 2 anos, já colocando a expansão da sua empresa, que ela começou por Portugal e está expandindo para mais 2, 3 países, se esse projeto somou um valor de 1 milhão de euros, o governo vai lhe conceder até 75%, entre 70% e 75% desse valor. Então, nesse caso, ele concederia 750 mil euros para a sua empresa. Esse valor, metade dele, ou seja, 370, seria não reembolsável, você não devolve aos cofres, e os outros 370 você devolve com carência entre 2 a 4 anos, vai depender do nicho do seu negócio. Taxa zero, o mesmo valor, divididos em 4 ou 6 anos. Então, é um dinheiro que você tem de 6 a 10 anos para fazer essa devolução e taxa zero. Acho que muitos pais não concederiam dinheiro assim, com essa carência, devolve o mesmo dinheiro, ainda mais se foi real. Então, é um apoio que tem feito grande diferença para começar essa jornada. Na parte comercial e marketing, ele vai apoiar toda a necessidade da empresa em vender e divulgar seu produto ou serviço em todos os países que foram feitos no planejamento. Então, participação em feiras e eventos, e essa participação está incluso a construção do stand, a produção de material impresso, a viagem, hotel, a contratação de empresas especializadas nos mercados-alvos, como é a Stern. São empresas elegíveis para apoiar vocês, assessoria de imprensa, construção das suas redes sociais, tradução do seu material, enfim, tudo que você precisa para vender e divulgar o seu produto. Nesse apoio, ele vai subsidiar por 2 anos em 50% o seu investimento. Então, se você investiria 1 milhão de euros em 2 anos em todos esses países, você vai reduzir pela metade. E nesse apoio é 100% não reembolsável. Então, você não precisa devolver nada desses 50%. Nós já temos, então, o apoio da produtiva e da comercial e marketing. Existe um outro apoio, que não temos uma data de previsão de abertura, mas o último foi em dezembro, e ajudou muitas empresas também no sentido que a Raquel falou da crise do Brasil, onde as empresas se mantiveram por causa de suas operações fora do Brasil. Eu tive 2 casos de empresas ano passado no Brasil, empresas desenvolvedoras, onde o grande custo dela era a folha dela de pagamento de profissionais, e nós conseguimos a aprovação do governo português. Eles montaram a operação em Portugal, demitiram metade do quadro de profissionais no Brasil,
admitiram na empresa portuguesa, mantiveram seus talentos, com o subsídio do governo, pagando metade dos custos durante 3 anos. Então, essa operação, Portugal apoia durante 3 anos, ele paga sua folha, desde que sejam profissionais qualificados, né, que tenham alguma formação, incluindo o 13º, os encargos, ele vai arcar durante 3 anos com metade do seu custo, tá? Para além disso, existem vários outros benefícios, como a isenção do IVA. Na Europa, Portugal, você só tem a empresa 2 impostos, o imposto de renda e o IVA. Então, quando você vende para fora de Portugal, você tem a isenção do IVA. Já é mais um apoio que ele lhe dá, dependendo da região que vai ser colocada a sua empresa e a forma constitutiva dela, você vai ter também outros benefícios de incentivos fiscais. E um projeto desses aprovado pelo governo vai lhe dar a chancela de um governo europeu. Isso tem muita força também, porque é um dinheiro público, o governo não pega equity da sua empresa, não pega uma garantia, então ele só vai investir se realmente, depois de avaliar o seu negócio nos critérios do bloco europeu, for um negócio muito bom. E quando você chega no mercado, então, não é só você falando que o seu negócio é bom, você tem um governo europeu que validou o seu projeto, né? E tem também feito bastante diferença. Portugal é um país geograficamente muito bem localizado, muito próximo da África, da Ásia, dos Estados Unidos, muito mais do que o Brasil, né? No caso de uma exportação, e ele tem acordos comerciais bem vantajosos, mais do que no Brasil. Então, além da livre circulação no mercado comum europeu. Basicamente, são esses os apoios que Portugal vem concedendo. Eu já estou aí cortando o nosso tempo de perguntas, vamos sobrar 15 minutinhos. Por último, eu vou falar para vocês que essas oportunidades do governo português, elas ocorrem 2 vezes no ano. São 2 janelas que o governo abre, isso é um fator bem relevante para vocês, por causa da estratégia da empresa. Nós vamos ter agora, no final do ano, que ele já apontou essa abertura, final do ano, quando ele fala, pode ser dezembro ou janeiro, tem uma janela ali para você colocar os projetos. Esse projeto já deve estar elaborado, né? Por óbvio que não dá para fazer um projeto desse em uma semana. E vamos, só para vocês entenderem os times, vamos supor que você entrou agora, começou a desenvolver em novembro o seu projeto, colocou nessa janela do lançamento do 2030. Portugal vai lhe dar uma resposta lá para maio do ano que vem, ou seja, você vai contar com o apoio do governo no meio de 2022. O que eu estou querendo dizer? Uma decisão sua agora vai impactar no seu negócio daqui a 10 meses, mais ou menos. Se você não pega essa janela, você vai ter uma nova oportunidade, muito provavelmente em julho do ano que vem, e você vai contar, então, com apoio para o início de 2023. Isso sempre você tem que imaginar que uma decisão vai ser impactada daqui a 10 meses, ok? Eu acho que agora a gente já podia fazer aí, tirar as dúvidas, né, Raquel? Acho que sim. A gente tem algumas dúvidas aqui no chat do Cláudio. Tem alguns insights do Lucas, que foram muito interessantes. Acho que, enfim, quem quiser ler aí pode acompanhar alguns comentários que ele fez sobre abrir uma operação em Portugal por causa do Brexit. Bem interessante também. E aí tem uma pergunta do Cláudio aqui com relação a como empresas de conteúdo, como treinamento e consultoria, podem se internacionalizar a partir de Portugal. Isso enquadra, Cristina, dentro do Portugal 2030? Desculpa, desculpa, o que foi, Raquel? Falhou. Como empresas de conteúdo, como treinamento e consultoria podem se internacionalizar a partir de Portugal. Isso se enquadra no Portugal 2030? Sim, se enquadra. Vamos ter que ver outros pontos, mas, por exemplo, e até já pegando o que você disse aí do Brexit, eu estou com uma empresa que nós vamos provavelmente ter uma reunião, Raquel, que é uma empresa do Reino Unido, com 5 ou 6 unidades, que vai fazer a sua expansão através de Portugal conosco, exatamente por causa dos benefícios. Então, é exatamente isso que falaram aí, né? Mas se enquadra, tem uma empresa da França que também vai fazer a expansão através, é de um brasileiro, mas ele está na França, e é uma empresa de conteúdo, uma empresa de educação empresarial.
Então, sim, se enquadra, mas tem que ver se ela é uma empresa que é uma plataforma, tem que ver se ela é escalonável, entende? Se você tem um serviço onde você que vai prestar, então vai ficar difícil fazer uma expansão, né? Através disso, aí já fica complicado para o governo investir em você. O governo quer ver que seu produto ou serviço é transacional e escalonável. Ou seja, né, no final do dia, Portugal também quer empregos e impostos pagos no país, né, Cristina? Isso Ele consegue... Todos os governos são assim, né? Ele concede os benefícios com essa visão de longo prazo, né? Então, os projetos têm que trabalhar nesses pilares também, né? Sim, ele vai conceder, como eu disse, até 20 milhões de euros uma empresa. Por quê? Porque essa empresa, de alguma forma, vai circular a economia dele, que é assim que ele transformou o país, levando grandes negócios, fatura uma empresa em Portugal, faturando globalmente, né? Então, ele tornou o país essa potência hoje por conta disso, por óbvio. Esse é o interesse do governo, não, nem o outro, porque ele não pega a equity da empresa, nem entra na administração, enfim, o interesse, a contrapartida é essa. O Lucas tem uma pergunta aqui, Lucas Camargo. Temos o nosso showroom em Londres e nossos clientes de todos os países europeus possuem uma facilidade muito grande de nos visitar e fecharmos negócio. Estão estudando a possibilidade de abrir o showroom em Portugal, mas estão vendo dificuldades dos clientes fora da Península Ibérica de viajar até Portugal. Qual a melhor cidade para internacionalizar nesse acesso? Eu não entendi bem a pergunta dele, mas assim, a melhor cidade para você estar em Portugal vai depender muito do seu business, né? Dependendo do seu negócio. Se você tem um negócio onde você exporta produtos, provavelmente numa área onde você tenha um porto muito próximo para fazer essas exportações. Se é um serviço de tecnologia, já não vai importar, a área não importa. No nosso caso, o que nós vamos ver muito é a sinergia do seu negócio com a expansão dele, então uma área que facilite, seja obviamente operacional para expansão, mas também que seja elegível pelo governo, porque o governo ele faz um investimento para desenvolver o país por igual. Então, cada momento, por exemplo, Lisboa não está sendo mais um lugar onde ele está concedendo incentivos que não tem mais como entrar em Lisboa. Então, ele vai desenvolver uma outra área. Mas uma outra área, vocês devem saber, né, assim, uma região ao lado de Lisboa, estou falando de 10 minutos. É tudo assim, sabe? Porto, Lisboa, são 3 horinhas de carro. Então, é tudo muito próximo. Quando você fala, não vou estar em Lisboa, vou estar em Setúbal. Mas você faz 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, dependendo do horário. Muito legal. Acho que essa pergunta do Lucas, assim, tem a ver com uma estratégia, né? Assim, talvez, Lucas, para fazer relacionamento com o cliente, estou entendendo que você trabalha no mercado de moda, tá? Assim, a gente não sabe qual é a sua empresa para poder falar com mais assertividade. Mas para moda, o que faria sentido aqui, se você trabalha com B2B, né? Se você vende para outros buyers, varejistas na Europa, o legal de trabalhar Portugal, se não, tipo, se você não pretende ter uma loja em Portugal diretamente, se seu negócio é vender para outros grandes varejistas, para outros grandes buyers, você poderia ter, por exemplo, um centro de distribuição em Portugal, né? E trazer uma parte da sua coleção para ficar em Portugal, para fazer um shipping com um custo menor, por um tempo menor. Isso a gente vê como uma estratégia bem legal em Portugal, né? Outra possibilidade é você ter uma parte do teu back-office em Portugal. Então, você tem alguém que faz a parte de comércio exterior, que faz a parte de logística dos produtos, a distribuição. A pessoa não precisa estar em Londres, é super caro. Manda ela para Portugal e emprega ela lá, né? Ou seja, né, o teu back-office da operação, você pode montar em Portugal tranquilamente, mas essa parte de fazer relação com os buyers, etc., para o mercado de moda, realmente Londres, Paris e Milão. São os grandes principais centros, né, para você ter um showroom dentro do mercado. E aí, enfim, mas toda operação ela precisa de um suporte. E aí, Portugal é um destino super legal de trabalhar isso. Dito isso, tem várias marcas brasileiras que têm lojas, em Lisboa principalmente, né? Então, alguns produtos faz sentido, outros nem tanto. Mas, de novo, o mercado reduzido, é como se você internacionalizasse para o Rio de Janeiro, né? Para a cidade.
do Rio de Janeiro, né? Para a Sim. cidade ou para o estado? Quem que tem 8 milhões? Agora eu fiquei na dúvida, vou ter que olhar no Google. Mas Eu realmente acho que é a cidade do Rio. Ah, tem 8 milhões. a cidade do Rio que tem 8 A milhões de do Rio. habitantes. Isso. Então, é mais ou menos isso, precisar trabalhar com essa proporção. Ainda vale a pena. Você teria uma loja na cidade do Rio de Janeiro porque faz sentido, né? Mas, enfim, a gente tem que trabalhar essa capacidade dos mercados de acordo com o poder de compra também. Acho que é isso. Sim. Gilson, como é a carga tributária para se ter empregados em Portugal? Basicamente, vai depender também do porte de empresa, contratação, se é o chamado recibo verde, enfim. Mas em Portugal você tem 14 salários, né? Eu acho que como no Brasil tem o 13º, e 14 salários ele está contando com férias e 13º. Então, você tem 14 salários, as taxas são taxas comuns, taxas de seguro social, e são taxas bem normais, imposto de renda, funciona como no Brasil. Então, você tem a parte do profissional, a parte da empresa. Eu posso mandar isso na minha apresentação. Inclusive, nós temos um artigo ali que está bem definido no nosso site sobre esse tipo de contratação em Portugal. O que é interessante é que no final, tá, desses valores, incluindo impostos e tudo mais, ele chega a valores mais baixos do que no Brasil. Uma contratação de um profissional, um programador sênior em Portugal, vai estar em 2.000 euros. 2.000 euros, eu estou falando de um profissional com uma boa formação, bitrilingue e muito comprometimento, porque a cultura já desenvolve assim. E isso é o custo final para o empregador, já com todos os impostos, né? Então, nós estamos falando aí de uns 15 mil reais. E no Brasil é mais. Então, como eu faço esses cálculos quase sempre com empresas que estão fazendo esse processo, é muito mais barato. Por quê? Porque, por incrível que pareça, apesar de ser euro, o custo de vida em Portugal acaba sendo, no final do mês, mais barato do que para o brasileiro. Por quê? Ele não vai pagar saúde, ele não vai pagar escola, que são dois custos altíssimos para quem tem filhos e tudo isso. E fora outras taxas fixas, que são muito baixas. Para você ter uma ideia, um coworking em Portugal, você consegue em torno de 30, 40 euros um endereço virtual. Então, assim, são custos muito baixos, né? Custo de internet, custo de luz, são custos bem reduzidos. Interessante. O André Cunha, aliás, André, legal que você veio aqui prestigiar hoje, faz um tempo que a gente não se fala. Qual é o link para se inscrever no programa, Cristina? O André queria informação. Programa Portugal 2030, na página do governo, você pode encontrar lá todos os... Portugal 2030. Então, você vai ter vários links lá, é um órgão público, então você pode ir lá e pegar um edital e colocar o seu projeto também, não tem problema. É transparente, né, o acesso. De repente, a gente coloca isso no e-mail de follow também, para quem quiser ver o detalhe da... Sim, não tem problema algum. O Lucas Camargo esclareceu aqui que, na verdade, o negócio dele é B2B, ele vende máquinas automatizadas para food service. É bem específico, hein? Não é varejo dele, nem moda. Quem é que falou? Tem algum projeto assim, similar, Cristina, de máquinas automatizadas para food service? Esse é o negócio do Lucas, que fez a pergunta do showroom. É esse o mercado que ele atua. Ele tem showroom em Londres. Eu não consigo nem entender o que ele fala assim, de máquinas automatizadas, mas, por exemplo, na parte de alimentação, nós temos várias plataformas de tecnologias que já foram aprovadas, né? Por exemplo, o mercado de delivery é um mercado que está iniciando, por incrível que pareça. Portugal, então, nem existia isso, com a pandemia que veio existir. Está muito forte, muito crescente. Eu não sei, para a construção de máquinas para essa finalidade, assim, Portugal investe em indústria de todas as formas,
teria que entender que tipo de máquina, ou como ela assim, já existe no mercado que você produz, tem alguma diferença na sua? É aquilo que eu disse, se tem mercado para o seu produto, seja qual for, e seu produto tem algum tem mercado, mas já tem 10 milhões de pessoas fazendo a mesma coisa, por que ele investiria em você? Ainda assim, pode ser que ele vai investir, de alguma forma você tem algum diferencial. Tem que ter nesse sentido, tá? Lucas, você quer abrir o microfone e explicar para a gente o que você faz? Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Na verdade, a empresa se chama, eu não sei, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. A empresa se chama Bralix, é a líder de mercado no segmento de máquinas. Começou como máquinas de coxinha, máquinas automatizadas de doce. Nós somos líderes de mercado aqui no Brasil e temos hoje máquinas em mais de 70 países. As nossas filiais hoje estão nos Estados Unidos, estamos em Londres, porém após Brexit, nós utilizamos Portugal hoje primariamente há um ano como hub de logística e distribuição. Porém, como a questão do Brexit está dificultando muito negócios feitos fora da Grã-Bretanha, estamos estudando abrir a operação que tínhamos em Londres, ou seja, o nosso showroom, a nossa assistência técnica, a nossa produção é no Brasil, porém, como temos máquinas certificadas europeias, nós vendemos a partir de Portugal. Porém, hoje é apenas um hub logístico para toda a Europa. O que a minha pergunta que eu fiz anteriormente é porque nós temos, a maioria dos nossos clientes não são portugueses, elas são europeus, principalmente o mercado árabe, porque a minha máquina que faz coxinha, ela faz quibe, e aí eu atendo é muito escalonável para todos os países. E eu percebo uma dificuldade muito grande porque o meu showroom serve como um ponto de venda, em que meu cliente que tem uma fábrica grande leva os seus técnicos de alimento com as suas receitas, testam as receitas nas minhas máquinas e adquirem para o negócio dele. Então, o showroom ele é um ponto de venda muito interessante, porém, em Londres eu consigo receber gente do mundo, da Europa toda com muita facilidade. Em Portugal, a gente encontra essa dificuldade muito grande. Talvez pelo idioma, talvez eu não diria pontos de acesso, porque tem os mesmos pontos de acesso. Porém, é muito mais fácil meu cliente da Grécia, meu cliente da França ir para Londres me visitar lá do que ir para Portugal. Essa era a minha principal dúvida, no sentido que a gente agora precisa começar a pensar numa operação muito maior no país, visto que está cada vez mais difícil a gente continuar com a operação no Reino Unido. Então, a minha primeira dúvida era se existe uma melhor cidade para eu ter essa internacionalização de acesso de clientes de diversas culturas, de diversos países na comunidade europeia. E o programa é muito bacana para ver se alinha com a gente no sentido de ver até onde eu consigo ter uma operação completa em Portugal, que acaba acarretando em custos e facilidade. Muito obrigado pela oportunidade. Lucas, eu entendi. Sinceramente, fico surpresa com essa restrição aí, esse impacto das pessoas irem a Portugal, porque Portugal hoje, o inglês é fluente em Portugal, né? Então, não sei se a língua seria tão impactante, talvez o hábito cultural, né, de ir para Portugal seja algo muito novo para todo mundo. Eu vou ver sobre essa parte para você, tá? Do que seria uma cidade mais adequada para receber, que se fosse mais fácil para você se colocar e as pessoas não teriam tanto impacto, né? Talvez Algarve. As pessoas gostam muito de Algarve. Mas eu vou verificar isso direitinho para você. E quanto a ser um apoio do governo, eu acredito, por tudo que você disse, uma das coisas que já comprova aí para o governo fazer uma elegibilidade de apoio é que você já tem vários mercados, né, que demandam, que já tem tração do seu produto. Então, isso mostra para o governo que ele investindo em você, ele está investindo certo, que você tem algo que não é uma ideia num papel, simplesmente uma boa ideia. Então, eu vou verificar e fico te devendo sobre essa cidade, tá? Cristina, deixa eu fazer uma pergunta, né? O Lucas citou aí o comportamento, né, do público árabe, por exemplo, né, que é uma comunidade que ele explora bastante, que ele vê bastante sinergia, né?
Na Europa continental, a gente tem diversas cidades com populações árabes bem relevantes. Não sei se esse, por exemplo, seria um critério de site location dele. Sabendo dessa possibilidade, enquadraria eventualmente no Portugal 2030 essa transferência do showroom dele para outra cidade europeia, vislumbrando o crescimento da operação de Portugal com aumento de vendas? Não, porque Portugal perderia a circulação da economia dele, né? Ele vai botar dinheiro para investir em outro país, né? Não, teria que ser a operação tem que ser de Portugal para outros países. Por exemplo, quando ele apoia comercial e marketing em outro país, é para você vender o seu serviço, seu produto através de Portugal, ele vai te apoiar. Aí lá incentivar todo mundo a comprar seu produto, mas a produção tem que ser em Portugal. É interessante. É importante, né, saber esses enquadramentos do que está no escopo e o que não está no escopo, né? Sim, sim, com certeza. É interessante. Pessoal, a gente vai finalizar aqui para manter a pontualidade. Acho que só para reiterar, a Paula fez uma pergunta aqui, acho que talvez a gente não se expressou tão corretamente, ela já saiu da reunião, mas a gente vai deixar aqui gravado, depois eu vou falar com ela. Na verdade, esse programa de Portugal, a Cristina deixou bem claro no começo que ele não é um programa só para grandes empresas, mas para pequenas empresas também, né? E que os montantes de financiamento também podem ser pequenos, né? Inclusive, Raquel, até para a empresa, até para eu não ficar mal entendido quando eu disse aqui que acabei de falar sobre o produto, né? Que já tem uma atração em outros mercados, isso para o governo é bom, mas ele também investe em ideias novas, por óbvio, inovação. Aí os critérios de elegibilidade é outra, porque você não vai pedir ao governo uma verba e apoio para a sua expansão, e sim para a sua criação. Então, o que nós vamos entrar aí? Se a sua ideia realmente é uma ideia que tenha market fit global, se você tem competência para realizar essa sua ideia, mas ele também apoia até ideias que ainda nem iniciaram, tá? Tá ótimo. Pessoal, eu vou agradecer aqui a presença de vocês, muitíssimo. Muito obrigada por estarem aqui hoje. A gente deixou um link para vocês poderem agendar uma reunião com a gente, se vocês quiserem falar do projeto específico de vocês, esclarecerem mais dúvidas, está aí no chat. De qualquer forma, a gente vai enviar para todo mundo que se inscreveu também essa informação mais detalhada, tá bom? Para vocês terem. Mais algumas palavras finais, Cristina, ou podemos finalizar? Não, agradecer aí, Raquel, a oportunidade e sim, estamos disponíveis aí para ajudá-los, né? Hoje, internacionalizar, como a Raquel colocou no início, é algo muito relevante, né? Para você pulverizar os riscos dos negócios, não ficar dependente de um único mercado. Eu, particularmente, os investidores que atuam comigo, eles nem querem ver empresas que não tenham pelo menos uma estratégia de expansão global, porque como não temos mais uma fronteira, se vocês não vão, os outros virão, e você vai certamente perder competitividade. Então, é bem importante que o Brasil faça esse movimento, e hoje, tá, só ressaltando isso, que tudo que eu falei aqui são apoios de um governo, ou seja, ele pode mudar amanhã. Então, hoje nós temos essa grande oportunidade em Portugal, quem puder aproveitar é ótimo, né? Por óbvio. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos vocês e te vejo no mundo. Tchau, boa tarde. Parabéns. Tchau, obrigada, tá?